Nessa imagem aqui, vemos a imagem, né, do trabalhador de uns tempos modernos, aqui o Carlitos, e a gente tem que destacar as consequências sociais da Revolução Industrial. O trabalhador foi sendo substituindo, foi sendo regrado pela máquina, ele vai se tornar um operador de máquinas ou, se não um operador, alguém que trabalha apoiando a máquina. O ritmo de vida vai começar a ser marcado e o ritmo de trabalho pela máquina. Temos aí a figura do relógio, a ideia do cartão de conta, no qual tudo tem que ser regrado para dinamizar a produção. E uma consequência social importante é que, a partir da Revolução Industrial, vamos ver a presença aqui cada vez maior das mulheres no processo de produção, principalmente aqui porque elas possuíam um salário mais baixo, mas isso é importante porque vai ser, apesar do salário baixo, em algumas fábricas as mulheres vão ser quase que exclusivamente mão de obra principal e única em algumas fábricas, e vão conseguir sustentar famílias, né? Famílias começam a ser sustentadas pelas mulheres a partir da Revolução Industrial. E temos aqui também um outro problema, que é o uso da mão de obra infantil nas fábricas. Bom, por último, temos que destacar o êxodo rural, que já foi dito, que é a questão da consequência do processo dos cercamentos. Outra questão social aqui importante é a divisão social entre duas classes: a classe proprietária das fábricas e do comércio, os investidores, aqueles que tinham dinheiro para poder investir na atividade produtiva, vai ser a burguesia. Na verdade, vai migrar da atividade comercial e bancária para a atividade industrial, e a classe camponesa trabalhadora vai se transformar na chamada classe proletária, aquela que vai viver do salário a partir da venda da sua força de trabalho. Para Karl Marx, aqui onde se delineia, né, a chamada luta de classes entre a burguesia e o proletariado. Consequências econômicas: temos aqui o desenvolvimento do modelo capitalista. Bom, lembrar que todo esse processo de transformações atinge também a economia. Nós tínhamos antes o mercantilismo, sendo que o mercantilismo era combatido lá pelos iluministas, né, que criticavam a questão da intervenção governamental, a intervenção estatal, da necessidade do Estado intervir na economia e controlar a economia, como nós já vimos antes na economia mercantilista. Acontece que o capitalismo, a partir do processo do iluminismo, a partir do processo do liberalismo econômico, e no caso específico da Inglaterra, das revoluções inglesas que nós já vimos, a atividade econômica vai estar muito mais livre, e é aqui onde nós vamos ver principalmente o nascimento de um capitalismo. Vemos aqui também uma lógica própria do capitalismo, que é a lógica do aumento da produção de mercadorias em menos tempo, que é a lógica da eficiência. O capitalismo também, como sistema econômico, vai pregar o aumento do lucro e da riqueza, vai ter como uma das consequências esse aumento da produtividade e da riqueza, mas dentro do contexto da chamada divisão de classes entre burguesia e proletário, vamos ver também que há uma concentração de renda, claro, obviamente, nas mãos dos donos das indústrias. No início da Revolução Industrial, podemos ver que a vida do operário, ela que vai para a cidade, que migra em grande quantidade de pessoas, ela é uma vida de novos hábitos que vão se modificar contra as tradições comunitárias do campo, e vamos ver que as condições de vida na cidade, elas não eram nada boas. Então, o processo inicial da Revolução Industrial não era nada bom, principalmente porque vamos ver que são aglomerações de pessoas tinham que viver em espaços pequenos, em espaços sem estruturas e com jornadas de trabalho longuíssimas, de 14 a 16 horas. Então, apesar dos operários aí estarem vivendo um novo modelo de riqueza, esse modelo de riqueza demorou a proporcionar melhores condições de vida. No início, as condições de vida e de trabalho eram extremamente perniciosas, certo?
O artesão caseiro das associações medievais, os artesãos lá daquele período, eles praticamente sumiram e, e as atividades no campo que foram desaparecendo, principalmente as atividades autônomas, desapareceram a partir de cercamentos, forçou o êxodo rural em grande quantidade. Até hoje nós temos aqui consequências também do ponto de vista da natureza. Então, vai necessitar, claro, uma exploração maior de matéria-prima e aí foco para a questão principalmente do uso da água, né? A água é uma matéria-prima preciosa na indústria, se não como geradora própria do produto que nós vamos consumir, mas ela está envolvida em diversos processos. E vamos ver a questão da poluição, do tratar o rejeito, de como despejar esse rejeito. No começo da Revolução Industrial, o uso do carvão mineral, que é até hoje utilizado em alguns países da Europa, como por exemplo a França e a Alemanha, combatem cada vez mais a questão dessas fontes de energias mais poluentes, mas o carvão mineral ele era o combustível da máquina a vapor, então ele era um poluente extremamente nocivo e que, além de tudo, era extremamente visível, né? A fuligem das chaminés das fábricas elas tornavam as cidades realmente extremamente sujas, poluídas e geradoras de doenças. Bom, problemas com relação também ao crescimento desordenado das cidades e problemas como o aumento de doenças e acidentes de trabalho. Vamos ver assim que as relações de trabalho não são nada boas. Os operários das primeiras fábricas trabalhavam muito naquilo que a gente chama de condições insalubres, ou seja, condições que não tem, que geram doenças, jornadas de trabalho prolongadas, salários baixos e para baratear o custo da produção utilizava muito o trabalho infantil, trabalho feminino e sem nenhum sistema de proteção aos trabalhadores. Como reação a esse momento, vamos perceber que os trabalhadores vão se reunir e vão protestar contra as más condições de trabalho, sejam elas nas fábricas ou na extração do minério, do carvão mineral em minas a grandes profundidades. Essa imagem aqui mostra duas crianças que estão trabalhando em minas de carvão, centenas de metros abaixo do solo, né? No qual duas crianças conhecidas como Trapper e Courier, elas são responsáveis por empurrar os carrinhos em pequenas galerias, por isso que tinham que ser crianças, empurrar os carrinhos com carvão mineral, e outras crianças de 6, 7 anos, 8, elas ficavam sendo responsáveis por abrir as porteiras que tapavam os túneis. Contra essas más condições surgiram aí movimentos de trabalhadores e entre os principais aqui o primeiro temos o ludismo. O ludismo ele era um movimento um tanto quanto pueril. Ele acreditava que a máquina ela era o grande gerador de males aí da sociedade. Os ludistas alastraram-se pelas áreas industriais, muitos dos seus líderes foram presos e enforcados, e o que eles faziam basicamente eram quebrar máquinas. Deixo aqui, dê uma pausa e leia aqui esse texto, né, do chamado Ned Ludd, que é o líder de um desses movimentos, é o principal líder que vai dar nome a esse movimento, e como ele atenta, como ele aponta para o grande mal da Revolução Industrial, a máquina, e que a solução encontrada é uma solução de quebrar a máquina, que é extremamente pueril. Um outro movimento importante vai ser o cartismo. O cartismo vai ter uma compreensão maior de que, na verdade, o problema não é a máquina. O problema é que era preciso aliar a produção industrial, a produção fabril, o uso da máquina, a direitos dos trabalhadores. Como esses direitos eram negados apesar das revoltas e greves,
O cartismo percebeu que o trabalhador precisava adentrar nos espaços livres. Então, o cartismo fez com que os operários buscassem direitos de participação política e terem condições de participar do parlamento e reivindicar os seus direitos. Outro ponto importante da organização dos trabalhadores vão ser as chamadas trade unions, que vão ser associações de trabalhadores que vão funcionar do ponto de vista de solidariedade. De repente, com um trabalhador que se acidentasse, ele poderia ir receber uma ajuda dessa associação. Essa associação começa a receber cotizações, né, que é uma taxa de sindicalismo de parte do salário, e essa cotização vai servir para ajudar os trabalhadores em momentos que eles tivessem dificuldades. Vemos aqui que as melhorias vieram basicamente através de duas formas. Claro, a atuação dos trabalhadores, que gerou denúncias importantes aos parlamentos, né, sobre as más condições degradantes. E essa atuação dos trabalhadores geraram leis. A primeira lei que nós vamos ter aí é a Lei de Minas de 1842, que vai proibir mulheres e crianças menores de 10 anos de trabalhar nas minas de carvão. Depois, leis de limitação da jornada de horas e outras leis de proteção à atuação dos sindicatos que eram limitados para atuar na defesa dos trabalhadores. E o outro conjunto de melhorias vem através da geração de riqueza. A produtividade que vai se elevar vai permitir a geração de riqueza e de lucro, e assim a criação também dessa riqueza e lucro vai permitir com que melhores condições no ambiente de trabalho primeiramente fossem criadas para evitar acidentes, posteriormente evitar doenças. A maior produção e o maior consumo vai gerar uma demanda da mão de obra. A partir da demanda da mão de obra, vamos ver aí um gradual aumento de salários para os trabalhadores que trabalhavam em funções mais especializadas. Então, o processo de negociação também vai conduzir com que os salários melhorem, a jornada de trabalho melhorem e o trabalhador saia aí de um dos elementos importantes do início da Revolução Industrial e até da denúncia de Marx da alienação produtiva, pelo fato de que o trabalhador não tinha acesso aos produtos que produzia. A redução dos preços dos produtos e serviços, elas vão ser de tal modo substancial que o trabalhador vai conseguir atingir aí e possuir os produtos que ele mesmo produz e que outras fábricas produzem. Então vamos ver aí que essa riqueza ela acaba passando nesse circuito por um processo de, claro, ela começa e ela sempre favorece a classe produtora, mas que ela vai atingir sim os trabalhadores com um gradual tempo e vai atingir assim o crescimento da qualidade da expectativa de vida da população. As técnicas científicas e os avanços científicos vão beneficiar toda a população, e isso nós podemos ver, por exemplo, no sistema de transportes. Aos poucos, as inovações da Revolução Industrial elas vão atingir o trabalhador e atingir a população, tanto o homem mais rico como também o trabalhador comum vão se beneficiar, por exemplo, dos transportes, como o barco a vapor, a locomotiva a vapor, e vamos perceber que essa série de benefícios ela vai atingir toda a população mundial. Um dos grandes argumentos em defesa da Revolução Industrial é que, apesar das condições degradantes do início da produção industrial, nós tínhamos que perceber que o seguinte, a economia capitalista levou a um melhor patamar de qualidade de vida. Haja vista quando comparado com o período da economia mercantilista, que era controlado pela coroa, e principalmente a condição do servo, a condição do homem comum feudal. A vida do homem comum feudal ela era extremamente degradante, e vamos perceber que
O processo da economia capitalista vai conduzir a empregos, como eu vou chamar aqui, menos ruins no início. Ele vai aos poucos possibilitar uma maior produção de alimentos, uma maior facilidade e barateamento da construção de habitações, transportes, comunicações e evoluções na área da medicina, porque, acima de tudo, mais do que a tecnologia saber produzir, saber inventar, é preciso que um processo industrial seja instalado para que todas essas inovações elas possam ser produzidas em larga escala e possam ser barateadas e atingir assim a população mundial. Daí que um dos maiores argumentos em defesa da Revolução Industrial é a possibilidade do crescimento populacional. Vou deixar um vídeo aqui na descrição, vou mandar um vídeo para vocês, está lá nas referências finais desta aula, que esse vídeo aqui, no qual demonstra como a produção ela é um fator inerente ao crescimento populacional. Essa é a população mundial aqui nos 100.000 primeiros anos antes da era cristã. Percebemos que o crescimento da população ele vem a partir da primeira grande revolução produtiva, que é a Revolução Agrícola por volta de 10.000 anos antes de Cristo, quando nós saímos do período paleolítico para o período neolítico. Temos aqui um salto. A partir do ano 1000, vamos perceber que a escala da população mundial ela está em cada pontinho desse aqui, 1 milhão de pessoas, ela está em torno de 200 e 100 milhões de pessoas. Acontece que até o ano 1000, quando nós vamos começar a ver aqui a chamada Idade Média Central, uma revolução agrícola, pequena inovação agrícola, com o charruá, o moinho, o arado de tração animal, nós vamos ver que a população vai crescer um pouco a mais. No período da peste negra, a população vai decair, mas vejamos que é somente a partir da Revolução Industrial que a população mundial vai ter um grande aumento aqui. Então, para aqueles que são contrários e aqueles que analisam a Revolução Industrial apenas do ponto de vista negativo, das consequências negativas, podemos perceber que só foi somente a partir dela e nós saímos da casa de simplesmente milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, e pulamos em menos de 2 séculos para aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Nós estamos aqui hoje aproximadamente com 7 bilhões de pessoas. Aqui nesse gráfico até 2015, 6,4 bilhões. Claro, é patente, é até escandaloso a gente perceber que somente a partir da Revolução Industrial e dos progressos advindos dela e da disseminação da atividade produtiva é que vamos perceber que a população do mundo realmente encontrou condições materiais, econômicas de assim se expandir. Então, a Revolução Industrial na sua primeira fase, ela que atinge simplesmente a Inglaterra, ela obviamente ela traz benefícios primeiramente para a classe mais rica, mas à medida que essa Revolução Industrial ela se alarga para os outros países e ela vai se consolidando, vemos assim que a distribuição da riqueza, não de maneira igualitária como alguns pretendem, mas de maneira mais abundante, que vai chegar inclusive na população mais pobre, vai possibilitar um maior acesso aos seus benefícios. Aqui eu deixo algumas referências de pesquisa, referências de leitura e principalmente a referência do vídeo no qual eu citei, que é esse aqui, e você pode digitar e pesquisar no YouTube. Eu vou também deixar aqui a sugestão de alguns filmes, Germinal, Tempos Modernos e DAIS, um Grito de Justiça, trabalham muito bem algumas problemáticas da Revolução Industrial. E esse documentário aqui, ele é um documentário de 20 minutos, essencial aqui para quem quiser ver um resumo sobre a chamada Primeira Revolução Industrial. Um abraço, bons estudos.